Sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma semana para dar continuidade à nossa série de programas do Fenacon Talks, em homenagem ao mês do contador. E, por acaso, essa semana já é a Semana do Contador. A gente vai trazer mais uma entrevistada com mais um tema de muita relevância para a gente. Seja bem-vinda, professora Débora Ferto, diretora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Rio Verde. É um prazer tê-la aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa profissão da contabilidade. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar falando com você, né? Meu ex-aluno, é muito legal isso, né? A gente está interagindo, né? E vendo a sua evolução na carreira e também na vida da classe empresarial contábil, né? Isso é muito legal, é muito importante. Eu agradeço muito o convite. Prazer é nosso de recebê-la aqui. A questão hoje, eu até sugeri seu nome justamente pelo seu trabalho, pelo que você tem feito justamente na classe tanto acadêmica quanto empresarial. Então, esse tema tem tudo a ver, porque a gente vai falar justamente das perspectivas do contador. Eu até coloquei, acho que eu tinha te mandado lá para falar ser ou não ser contador. Essa prerrogativa, essa dúvida que muita gente tem, às vezes, quem vai começar na carreira como contador, quem já começou e às vezes está indeciso. Então, qual que é a perspectiva disso, né? Vale a pena escolher essa profissão de contador para seguir? Quais as perspectivas de emprego, de futuro para quem é graduado, para quem já está na carreira, quem vai começar? A demanda de contabilidade, como é que está evoluindo isso tudo? Está valendo a pena investir? A demanda está crescendo? Então, eu achei essa frase, esse tema de introdução fantástico, né? Ser ou não ser, eis a questão, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, né? E aí, qual que é o obstáculo? Shakespeare, nessa fala dele lá, nesse trabalho dele, nesse monólogo, ele traz várias reflexões, né? E eu pensando sobre isso, eu penso assim, que a gente levando isso para o contador, e em especial aí eu vou puxar um pouquinho para o aluno que está estudando e vendo lá na frente, né, uma perspectiva profissional, eu acho que seja uma situação onde que a gente pode comparar que o morrer é o comparado ao momento do estudante quando ele conclui a graduação, né, a formação dele, né? E ele entra no mundo profissional como um contador, né? Então é o início de uma carreira aí que ele vai ter que enfrentar, né? Esse dormir, esse primeiro dormir, porque Shakespeare traz dois dormir, né? Seria um contexto dos primeiros anos de trabalho, como ele, como contador, como ele vai aprendendo essas nuances da profissão contábil, ganhando experiência, estabelecendo-se na carreira, né, fazendo um nome, né, é um período de aprendizado e de crescimento para esse acadêmico, pensando esse novo profissional, vamos falar assim, né? E talvez sonhar sugere que, à medida que esse contador vai ganhando experiência, ele pode começar a pensar em sonhar objetivos e realizações, né? Objetivos mais ambiciosos para a sua carreira, se tornar um especialista, né? E alcançar aí uma liderança na profissão. Aí, aonde que estão os obstáculos, né? Porque aí que está, onde que está o obstáculo desse talvez sonhar, né? Reflete para mim uma ideia de que ao longo da carreira podem surgir e surgirão, a gente não pode deixar isso, desafios e obstáculos, né? Que exige desse acadêmico, desse profissional, uma determinação e uma superação. Então, esses são os desafios que eu vejo que o mercado, fazendo uma analogia com essa frase do Shakespeare, que a gente vai encontrar e que a gente vai discutir aqui hoje, né? Vamos trocar figurinhas, ideias. Você falou bem uma questão que vai entrar na vida acadêmica de contabilidade. Eu falo, olha, contabilidade é uma ciência e é algo que a gente nunca viu de quando começou a estudar até chegar na faculdade. Você nunca viu essa ciência, é diferente. E aí o pessoal chega ali muito iludido naquela reuniãozinha que às vezes o professor faz do por que você escolheu contabilidade? A resposta preponderante ali. Não, gosto de matemática, gosto de cálculo, e a pessoa descobre que contabilidade nem é ciência exata, é ciência social. Então, a pessoa vai escolher entrar no curso, entrar nessa área de matemática, né? Quais as competências, qual a atribuição, o olhar que ele tem que ter dele mesmo para poder o curso, que as atribuições, competência, habilidade que ele tem que ter e que ele vai ter que buscar para ter sucesso nessa área. Primeiro, a gente tem que pensar em conhecimento técnico, né? Ter um sólido conhecimento técnico em contabilidade, finanças, regulamentações fiscais, né? Eu vejo que é a base da profissão contábil.
Isso inclui compreender princípios contábeis, as normas internacionais, as regulamentações fiscais locais e outras leis relevantes, né? Quando a gente fala no aspecto fiscal, a gente tem que pensar que isso é muito importante no aspecto do sentido de que, enquanto contadores, nós temos que viajar nessa seara toda que o nosso país proporciona, né? E nós estamos aí numa boca de várias mudanças, né? Além do conhecimento técnico, eu vejo que o profissional ele precisa ter habilidades analíticas, né? Cada vez mais, o contador está sendo exigido na análise de dados. Dados financeiros que são complexos, né? Ele está sendo exigido na situação de identificar tendências, anomalias e fazer interpretações específicas. Um bom contador, eu entendo que ele tem que ter atenção aos detalhes, né? A precisão é essencial na contabilidade. Por quê? Porque nós precisamos estar antenados com tudo, mas também precisamos ter uma situação de acompanhar todos os registros, né? Ele precisa também ter uma habilidade de comunicação. Esse contador, ele precisa se comunicar as informações financeiras e muitas vezes ele vai estar em contato com pessoas que não entendem dessas informações. Então, ele precisa saber sair do ambiente técnico e levar uma informação técnica para um empresário que não tem esse conhecimento técnico. Então, ele precisa saber traduzir essas informações. Um bom contador, ele faz isso, ele traduz em poucas palavras ou em palavras simples para o empresário a necessidade. Principalmente para o empresário, pequeno empresário. Grande empresário, a gente falando de grandes empresas, não existe essa necessidade. Mas para o pequeno empresário, ter essa habilidade de comunicação e traduzir isso é muito importante, né? Outra coisa que eu acho muito séria, que nós precisamos ter essa característica e trabalhar muito isso, é uma ética profissional, né? Por quê? Porque ela desempenha um papel crítico na nossa profissão, né? Eles lidam com informações financeiras confidenciais, né? Além da responsabilidade de agir com integridade e honestidade, né? Além disso, eu penso muito em adaptabilidade. Cada vez mais nós estamos em momentos onde a sociedade está evoluindo e as adaptações aos novos ambientes é necessário, tá? Ele precisa ter um pensamento crítico, ele precisa ter uma boa gestão de tempo, né? Nós vivemos num mundo onde somos cobrados e gerir esse tempo é muito importante. Ele precisa de uma habilidade para trabalhar em equipe, né? Ele precisa dominar aspectos de tecnologia, ele precisa ter uma liderança e um gerenciamento, né? Por quê? Porque à medida que você vai avançando na sua carreira, a capacidade de liderar equipes e gerenciar projetos é cada vez mais necessária. E eu penso muito também na educação continuada. Formei da faculdade, estou dominando o negócio, agora é só partir para... Não é bem assim. Especialização continuada, inclusive até mudou do CRC. A prerrogativa do CRC, que era registro e fiscalização, acrescentaram, muito bem acrescentado, diga-se de passagem, educação continuada. Né? Por quê? Porque a profissão está em constante evolução. Então, buscar estar sempre aprendendo, né? Aí, através de meio de curso, de certificações, de treinamentos, isso é essencial, né? Então, esse sucesso da profissão contábil, ele não se limita só a habilidades técnicas, ela é base inicial para isso, tá? Mas ela se mantém também, ele envolve competências interpessoais, ética, de gestão, de desenvolvimento, né? Equilíbrio entre os aspectos fundamentais da carreira para que ele seja bem-sucedido. É dessa maneira que eu vejo essa situação. Nos últimos anos, a gente teve assim, mudanças significativas que afetou a contabilidade, desde as conversões das normas internacionais, surgiu o CPCs. Nesses últimos anos, aí, quais que são as mudanças mais significativas que você aponta que influenciou aí a profissão do contador? Eu vejo que, além do que você citou, né, das normas internacionais, né, que a adoção dessas normas que está transformando, já transformou, né,
a contabilidade como um conhecimento mundial e onde todo mundo tem as mesmas bases de informação, então eu consigo ler um relatório de qualquer país, o país consegue ler o relatório do Brasil, né? Eu vejo que tecnologia e automação está sendo uma mudança significativa, né? Por quê? Porque as tarefas rotineiras do contador, como lançamento contábil, reconciliação, isso aí a gente tem situações tecnológicas que fazem tudo, né? Agora, isso exige que esse contador ele se adapte, né? E exige também que ele conheça softwares que e ele se concentre em análises complexas. Além disso, com isso, uma mudança para mim é que aquilo que eu já falei anteriormente. O contador ele deixa de ser, aí eu vou falar em termos mais do dia a dia, né? Um mero lançador de documentos e conciliador, como Guarda-livro, eu né, o falei termo anteriormente. antigo. Mas ele passa a ser um analista de dados, né? Utilizando ferramentas, né, para extrair ali insights de volumes e informações financeiras e comerciais. Então, ele tem que entender esses dados, ele tem que fazer uma análise. E é aí que eu vejo uma grande possibilidade, né? Eu vejo muito isso. Além disso, nós temos assim mudanças nas regulamentações fiscais, nós estamos vindo aí, estamos esperando aí agora para o próximo ano, né? Acredito que até o final do ano a gente vai ter aprovado a nossa nova, nova sistemática de tributação, né? Mas Pelo menos a depois tem as primeira etapa, né? isso, tem as regulamentações e as complementares, né? Tá? E também uma coisa assim, na atual mudança, eu vejo como ênfase na sustentabilidade, na responsabilidade social corporativa, né? Ela desempenha um papel, a contabilidade desempenha um papel crescente na medida que o relato do desempenho das empresas, e aí ela é bastante importante. Como tendências futuras, não sei se a gente pode seguir nesse aspecto aqui, né? O que eu mais vejo é a inteligência artificial, né, e o machine learning, né, que é a aprendizagem de máquinas cada vez mais fazendo o nosso trabalho. Vejo também que o trabalho remoto e colaboração virtual é uma tendência, apesar de que eu não acho que ela é uma tendência onde as pessoas vão ficar 100% em trabalho remoto e virtual, mas eu acho que muita gente se adaptou bem e consegue desenvolver bons trabalhos com isso. É uma situação que eu enxergo que pode acontecer como tendência futura, tá? Eu vejo a profissão como uma ênfase maior em análise e consultoria. Eu acho que é um grande campo, né? Vejo também que a privacidade de dados, ela é uma crescente preocupação e cada vez mais nós vamos ter que entender essas implicações de segurança na área da cibernética, né? Mudanças regulatórias também, sustentabilidade financeira e todo esse aspecto de um termo que a gente fala há muitos anos, mas que ele acaba sendo constante, que é a globalização dos negócios, né? Então, essa globalização exige que a gente esteja compreendendo e aplicando as normas internacionais num contexto global. É dessa É, maneira, mais ou menos, que eu enxergo o presente próximo e o presente futuro. E o você futuro, não o vê, presente futuro, e o futuro. a gente fala, mudou muito nos últimos anos, vai ter mais mudanças que a gente já teve vislumbrando isso aí, e tem gente que tem mudança, mas a gente tem que pensar que isso são oportunidades que estão surgindo na carreira da gente, até algumas pessoas já falaram, de voltar ao contador aquilo que é a sua prerrogativa, né? Sair da contabilidade tradicional, só fazer o balanço da DRE e apurar o imposto e a folha, e achar novas, e aí tem, sim, claro, novas oportunidades da carreira, que você já começou a falar, do contador, que é o gestor, o que dá soluções, que apontam gestões, essas são o quê? Só podemos dizer que são as oportunidades que estão surgindo. Como oportunidade, eu vou elencar algumas que eu vejo e nas que eu achar mais interessante, eu vou me ater um pouquinho mais, né? Eu falo muito, né? Você viu que eu gosto de falar, sou professora. Bom, eu vejo que a consultoria financeira é uma oportunidade para a carreira. Auditoria interna em grandes empresas, eu acho que é um campo fantástico, tá?
porque você está ali controlando, né, e apontando situações de melhoria, porque quando eu falo em auditoria, eu falo em não fraudes, mas eu falo muito em controles e melhoramento de processo de controle, né? Eu vejo que em gestão financeira, muitas pessoas falam assim, gestão financeira não é para contador, é para administrador, porque ele está administrando, né? Mas a profissão contábil, ela te permite esse conhecimento. Então, eu vejo isso, né? Então, assim, de grandes empresas, ele pode se tornar um gerente financeiro. Análise de investimentos é outro aspecto que é bastante interessante, né? Controladoria, que já é um mercado bem, entendeu? Na área do empreendedorismo, contador virando empresário, não só na área contábil, mas eu sou formada em contabilidade, faço a minha, mas eu sou empresária em outros campos, eu acho que é um caminho, porque o conjunto do conhecimento que o curso dá, ele dá um embasamento muito bom, né? Apesar de que o empreendedorismo não é só isso, são bastante situações, né? Eu vejo que na área das fintechs, um espaço muito interessante, né? Por quê? Porque é uma tecnologia financeira, então é espaço, muito espaço para o contador. Na área de educação e treinamento, porque quando você tem essa visão, junta isso com uma competência de conseguir se comunicar, nunca vai parar, né? Uma área que eu particularmente gosto muito, e é uma área que eu atuo, que é a perícia contábil, tá? Além de, por exemplo, carreiras governamentais, né, sem fins lucrativos, tanto nos aspectos de concursos, mas também como trabalho disso, né? E uma área que eu vejo que está crescendo muito e que as pessoas não têm buscado ainda trabalhar isso, e é uma área que a demanda é grande, mas não se acham profissionais para isso, que é na gestão de risco. Tá? Gestão de risco é uma situação que muitas empresas estão necessitando, em especial bancos, tá? A área financeira, e quando eu falo banco, a gente está falando não só nas grandes corporações financeiras, cooperativas de crédito, então, que o nosso Brasil é fantástico no mundo, né? E precisa muito de um gestor de risco, isso é obrigatório hoje, né? E para quê? Para que esteja sendo avaliado as ameaças e potenciais desenvolvimentos a fim de mitigar esses riscos, né? Então, eu vejo que nós temos várias oportunidades. A profissão, ela é, como que eu vou falar assim, a possibilidade é infinita. Fora isso que a gente nem imagina, né? É isso aí. Agora, vamos lá, assim, você falou de inteligência artificial, tecnologia, e só para lembrar quem está entrando no mercado e até o pessoal mais novo, são da geração que a gente fala geração Z, geração digital, conectada. A gente fala o sentimento que a pessoa desligou do cordão umbilical e conectou no Wi-Fi. Todo mundo está tentando buscar isso, quer aparecer nas redes sociais, quer ser digital influencer, muito ligado à tecnologia, mas a contabilidade hoje ela está muito próxima da tecnologia. Claro que a tecnologia é relacionada à automação empresarial, mas hoje os nossos processos, a tecnologia está intimamente ligada a gente. O contador está tendo que aprender a manusear muito bem tanto celular, as ferramentas que tem de zap, de tecnologia. Contador e tecnologia nunca fez tanto sentido um casamento desse. Então, isso favorece a quem está entrando agora que é novo de pensar assim que a contabilidade é uma coisa arcaica. Então, é um mundo tecnológico para quem vai entrar nisso aí. Tem ferramentas de inteligência e tudo. Isso tem impacto também na contabilidade, né, que você comentou. Olha, o primeiro impacto eu já mencionei aqui, né? É que é na automação de tarefas repetitivas, né? Então, assim, essa automação, já falei também, permite que os contadores economizem tempo e se concentrem nas tarefas mais estratégicas e analíticas, né? Além disso, análise de dados avançados, várias ferramentas de inteligência artificial, elas nos ajudam na tomada de decisões, né, na identificação de tendências financeiras. Porém, é preciso ter ciência de que não adianta eu ter um acesso a uma informação, uma inteligência artificial que me auxilie, se eu não souber conversar com essa inteligência artificial, se eu não souber demandar o que eu necessito, né?
É aquela velha história que, desde o princípio, quando surgiu um computador, as pessoas falam, ah, o computador vai substituir o homem. Não, ele não vai substituir o homem, por quê? Porque é o homem que manda ele fazer as coisas, né? É que determina o que é para ser feito. Não adianta nada você ter lá um acesso a uma inteligência artificial e você não fazer as perguntas para ela. Como é que você vai, ou não colocar as informações que você quer que ela te retorne? Então, não adianta, né? Outra situação que eu acho que está impactando muito na contabilidade são nos aspectos dessa inteligência artificial, na detecção de fraudes, né? Isso tem ajudado muito, e isso fortalece a segurança financeira das organizações. Na demanda e entrega de relatórios financeiros inteligentes, aonde você pode entregar uma ferramenta para o seu cliente que ele vai ali brincando com as informações, né, e gerindo aquilo ali, fazendo cenários futuros, né? Na integração de sistemas, eu acho que a inteligência, né, essa mudança toda está sendo muito legal, né? Daqui a pouco a gente não vai precisar estar, já em vários aspectos a gente nem precisa mais, um sistema só já faz tudo, já te entrega tudo, né? Tá? Os aplicativos de contabilidade móvel é uma evolução que a gente tem aí, né? Que é uma situação que está impactando, né? Também a tecnologia de blockchain, que está sendo explorada para criar registros financeiros imutáveis e transparentes. Isso faz o quê? Eu não mexo mais naquele registro, eu não posso mexer naquele registro mais. Então, isso cria uma situação de confiabilidade nesses dados contábeis. E como eles são interligados, ele vem da origem dele e eu não tenho como mexer nele, né? Porque os sistemas permitem você fazer isso. Alguns sistemas permitem, eu vou lá e eu refaço um lançamento, eu refaço uma informação, né? E muitas vezes, para facilitar o trabalho, isso acontece, mas com esse sistema, com essa situação, essa tecnologia, isso não vai ser possível mais. Só vai ser possível de que maneira? Olha, tá errado? Tá. Então, vai lá, faz um novo para corrigir esse. Então, esse registro transforma a informação de uma maneira confiável quando eu tenho isso. Eu acho isso muito interessante, sabe? Além de também, que é uma coisa na minha área, né? Que são os treinamentos online, essas plataformas online que permitem o quê? Agregar mais conhecimentos. Eu, particularmente, na área contábil, não sou adepta a ensino online 100% para os cursos superiores de contabilidade. Eu tive experiências e acho que a nossa cultura do brasileiro, naquela cultura que ele recebe lá na base, ela não proporciona para ele uma independência de estudar sozinho, que é o aprender a aprender sozinho. Eu acho que é uma mudança muito grande que a gente tem que fazer. Mas eu vejo que a pandemia, ela trouxe para a gente uma aceleração no sentido de que eu tenho que estar online, eu tenho que estar lá, porque eu não posso estar presencialmente. E essa situação, ela permite várias situações, né? Então, eu acho assim que é meio que um híbrido. O ensino híbrido hoje, eu vejo que ele é o melhor ensino para a contabilidade. Mas, Não, assim, não só é nesse isso cenário que você que... falou, Débora, tecnologia, inteligência artificial, está conectado, daí a gente vê que do contador tradicional, quem está entrando, tem alguns aí que podemos dizer que são os desafios do momento. E o contador vai ter que buscar, que vai enfrentar no desempenho da função, saindo da forma como se fazia com a forma que eu tenho de tecnologia. Então, o que dá para pontuar de contador? O que tem de desafio para poder se adequar a isso aí, para desempenhar as novas funções dele? Ele tem que estar antenado nas mudanças e nas regulamentações, isso ele tem que saber isso para ele desempenhar. O cenário atual exige isso, certo? Ele tem que estar antenado nisso. Ele tem que conhecer de tecnologia e automação e ele tem que conhecer, certo? Ou ele tem que ter a capacidade de ter alguém que esteja do lado dele assessorando ele nisso. Eu vejo assim que muitas vezes eu não preciso entrar, eu tenho várias dificuldades, eu falo por mim, né? Eu tenho várias dificuldades de ter acesso a algumas coisas, isso é adaptação. Porém, eu não tenho vergonha de perguntar e falar, vem cá e você quer aprender essas situações. Eu acho que isso é uma coisa, porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar assim, eu não sei e vou aprender. Né? É muito importante isso, né? Como que eu vou desempenhar uma função? Então, vamos ensinar. Então, ele tem que entender de tecnologia e automação, o mínimo possível,
e aí começa a dar problema se você não se evoluir com isso, né? Ele tem que também estar antenados na segurança cibernética, tá? Nessa complexidade aí tributária que a gente tem, em dados financeiros cada vez mais complexos, por quê? Porque cada vez mais as interações empresariais elas estão mudando, né? Nós temos aí agora, daqui a pouco, dinheiro cibernético. E aí, como é que a gente vai... as cybermoedas, né? Já é algo Como é digital, que, já é um projeto que está pronto, né? isso, como é que a gente vai registrar isso? Como é que isso vai ser? Como é que eu vou trabalhar essas informações, né? Então, são dados financeiros muito complexos. Outra coisa que é um grande desafio para a profissão de contador é recrutamento e seleção de talentos. Nós falamos da geração Z, né? A geração Z é uma geração, e isso é provado, isso não é defeito, isso não é nada, isso é mudança da sociedade, tá? Que ela não se prende muito. Antigamente, ter uma carreira de sucesso era ter um trabalho, isso antigamente, bem antigamente, né? Não é agora, nos últimos 10, 15 anos, não, isso já... Ter uma carreira de sucesso era ter uma carreira onde você começava numa empresa e se aposentava nela. Lá, aquilo ali, hoje, isso está arcaico, as pessoas não ficam muito tempo mais, e não é porque elas não gostam do trabalho, é porque elas querem mudanças, elas querem novos ambientes, elas querem coisas novas. Então, esse recrutamento e seleção de talentos é muito importante, né? A concorrência global, vou citar um exemplo aqui, né? Porque na contabilidade, por exemplo, eu tenho uma colega que hoje, inclusive, tive a oportunidade de visitá-la nas minhas férias, ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha para uma empresa aqui, uma contabilidade global. Quer dizer, daqui a pouco, tudo bem que é uma brasileira, mas daqui a pouco eu vou ter um americano que vai ser contador da minha empresa aqui, porque ele atende as minhas demandas. Eu vou ter um europeu, o europeu vai ter o brasileiro, vai ter um campo de trabalho. Porque a gente fala que é concorrência, mas quando a gente fala concorrência, a gente pensa naquilo que vai impactar negativamente para a gente, né? Um concorrente. Mas quando eu penso que a concorrência como um aspecto positivo, eu também estou abrindo mercado de trabalho para mim. Né? Então, são essas situações, né? Outro desafio que eu vejo que nós enfrentamos, mas eu entendo que a gente superou bem, né? Que foram os desafios do trabalho remoto. Vejo que bem tranquilo isso. E as pressões éticas, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre consciente disso. Eu acho que é por aí que são os desafios que a gente enfrenta profissionalmente, enquanto operador dessa situação da área contábil. É isso aí. Tem muito assunto para a gente falar, mas já gastando o nosso tempo aqui. Mas aí, sua opinião, qual que é o aspecto assim, mais gratificante, né, da profissão de ser contador? E como você vê o futuro, né, da profissão de contador? A gente já vê reportagens que acaba, que não, mas a gente vê claramente que não acaba. Quais as expectativas, uma futura regulamentação? Como é que isso tudo pode afetar esse futuro do contador? O aspecto mais gratificante de ser um contador é a capacidade de fazer uma diferença tangível na gestão financeira das organizações e nos indivíduos. Sabe? A gente desempenha um papel fundamental na tomada de decisão financeira. Com isso, a gente oferece uma garantia, a nossa profissão ela oferece uma garantia de conformidade com as regulamentações fiscais, contábeis, né? E, em especial, na identificação de oportunidades para melhorar a eficiência financeira. Não existe nenhum empresário, não existe nenhuma empresa que não abra para querer crescer. Então, eu tenho uma felicidade, a minha sensação de ajudar os outros a atingir seus objetivos financeiros e contribuir para o sucesso das empresas, do indivíduo enquanto pessoa física, isso para mim me deixa extremamente gratificada, sabe? E aí, falando no aspecto educacional, porque a minha carreira ela é praticamente no aspecto educacional, hoje eu não trabalho na área empresarial, como contadora empresária, no aspecto de oferecer serviço de contabilidade, né? Nem como eu
trabalho na área da educação e na área da perícia, e sou empresária também. Isso é uma outra situação minha que a contabilidade me proporcionou. Mas quando eu converso com isso e que eu mostro para os meus alunos a oportunidade que eles têm de auxiliar as pessoas a crescerem, e que com esse auxílio ele pode crescer também, porque ele está tendo sucesso com esse crescimento, isso é natural, a gente recebe isso, isso me deixa muito feliz, sabe? Eu até falo e começo a sorrir a hora que eu falo isso, isso me deixa muito feliz mesmo. Eu sou apaixonada na contabilidade, acho assim um campo de prestação de serviço social fantástico. E quando eu falo prestação de serviço social, eu não falo prestar serviço sem ser remunerado, sem ser reconhecido, não. Aqui são aspectos que a profissão da gente pode fazer também. Mas a interação social e aquilo que o meu objetivo de vida fornece para a sociedade, que é dar possibilidade de crescimento e mostrar, isso é muito gratificante. Muito mesmo. Débora, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, debatendo, falando sobre a contabilidade e tudo. Foi um prazer te receber aqui, minha querida ex-professora. Muito obrigado por estar aqui. A FENACON está sempre à sua disposição, é um canal aberto que você tem com a gente aí. Muito obrigado por estar aqui hoje discutindo isso com a gente. Eu que agradeço muito. Coloco a UniRV à disposição da FENACON, do SESCOM, né? As portas da nossa universidade estão sempre abertas para todos, né? E estamos aqui à disposição do que for necessário para ajudar sempre o crescimento da nossa classe contábil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Bom, e todo mundo que assistiu a gente até aqui o presente momento, muito obrigado pela audiência, por ter participado com a gente. E só para lembrar você, gente, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, assine o sininho para receber notificações. E a gente é sempre aberto a comentários e sugestões de assuntos e temas que queira, é só comentar ou mandar para a gente. Muito obrigado a todos.